A maioria das agências acredita que o que retém um cliente a longo prazo e faz com que esse cliente queira sempre renovar o contrato e manter a parceria é o resultado que a agência dá. E isso é muito importante, obviamente, mas a realidade é que a maioria dos contratos não é cancelado por falta de resultado ou porque o conteúdo está desalinhado. E nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre um único diferencial que separa as agências que continuam crescendo com constância daquelas outras agências que perdem clientes todos os meses. Aqui na Dom a gente tem um processo comercial muito bem estruturado e todos os meses a gente conversa com inúmeras empresas que vêm atrás do nosso serviço, que muitas vezes, na maioria das vezes, na verdade, já passaram por várias agências diferentes. E o cliente, ele vem sempre com algumas problemáticas que ele quer resolver na agência atual. Então, como ele está conversando com a gente consegue entender o que aconteceu nos contratos anteriores que talvez fragilizou essa relação e é o que ele quer resolver a partir de agora, é o que ele não quer mais ter que passar com a nova agência. E como eu comentei no início, na grandíssima maioria das vezes, eu não tenho esse dado exato para passar para vocês, mas eu diria que 70% das vezes, pelo menos, o cliente não reclama da falta de resultado da agência anterior. Ele reclama da falta de organização. Inclusive, em algumas situações ele está satisfeito com o resultado, mas é um outro fator decisivo que faz com que ele desista dessa parceria. Esse fator é a bagunça. Ou seja, o cliente até tem um resultado legal com o conteúdo que é feito, mas ele recebe tudo em cima da hora, ele nunca tem tempo suficiente para fazer as aprovações, as reuniões são desmarcadas em cima da hora, ou a agência quer agendar uma captação audiovisual para o dia seguinte e o cliente que contratou a agência para ter o seu problema de marketing resolvido acaba tendo mais problemas para resolver, ou ele acaba se envolvendo muito mais com as demandas do que ele gostaria de se envolver, e isso acaba passando uma insegurança e faz com que o cliente não se sinta confortável. Então, por mais que o conteúdo que esteja saindo nas redes sociais seja eficiente, a falta de organização que acontece da porta para dentro daquela parceria não sustenta esse relacionamento a longo prazo. E isso me pega tanto que foi inclusive o motivo pelo qual eu decidi gravar esse vídeo, porque quando as agências se comportam dessa forma, além de prejudicar os contratos que poderiam ser de longo prazo com os clientes que eles têm, acaba prejudicando todo o nosso mercado, acaba manchando o nosso mercado. Então, a minha ideia aqui é conversar com você sobre esse assunto para talvez girar a chavinha de que não adianta tu ter um bom produto, tu oferecer uma estratégia inteligente pro teu cliente se tu faz isso de uma forma desordenada. A longo prazo, tu não vai conseguir manter essa parceria e vai ser muito difícil sustentar o crescimento da tua agência quando o teu nome começar a ser prejudicado no mercado e, consequentemente, dependendo da tua região, a região onde tu mora, onde a tua agência tá, também acaba sendo um pouco prejudicada por esse comportamento, porque acaba sendo um comportamento natural em muitas agências. E, inclusive, a gente usa o fato de trabalhar com criatividade como uma bengala para agir dessa forma. A gente fala que a criatividade não pode ser engessada e por isso que não tem como organizar, que a criatividade não tem método para acontecer e por isso que a gente não tem um planejamento de pauta. E isso tudo são desculpas esfarrapadas para quem não quer olhar para dentro da sua operação e entender que isso vai ser um fator decisivo e um diferencial competitivo para quem estiver jogando o jogo diferente, para quem estiver com a operação organizado. E a grande realidade é que com o passar dos anos, com tantos clientes chegando até a gente com essa dor, a gente entendeu que o cliente muitas vezes tolera a falta de resultado, mas ele não tolera a bagunça. O que isso significa? O cliente sustenta uma relação por mais tempo se ela não tá dando resultado, mas se ele entende que aquela agência é um parceiro estratégico, é um parceiro que tá querendo construir aquele resultado que eles ainda não alcançaram, que é um parceiro que quer fazer a diferença, que é presente, que quer realmente contribuir com o crescimento do cliente nas redes sociais, mas é muito difícil o cliente sustentar uma parceria de longo prazo com aquela agência que dá super certo, gera bastante conversão, aumenta bastante seguidores, dá resultado de fato, independente de qual seja o objetivo do cliente, mas que só tira a paz da pessoa que está fazendo a gestão por parte da marca. E sabe por que isso acontece? Porque a linha de raciocínio do cliente é a seguinte: bom, resultado eles estão me dando, mas a bagunça é intolerável, então eu encontro uma outra
agência que daqui a pouco vai seguir o mesmo método, vai chegar no mesmo resultado, mas não vai me dar todos os problemas que essa outra agência tá me dando. Ao passo que aquela agência que talvez não esteja dando resultado, mas que mostra que veste a camisa, que tá interessado e que quer fazer a diferença no negócio do cliente, o cliente se sente seguro de que em algum momento, por mais que a gente não tenha chegado lá ainda, em algum momento a gente vai chegar e que a gente vai conseguir entregar um resultado satisfatório. E é por isso que as parcerias de longo prazo, na maioria das vezes, óbvio, elas estão unindo as duas coisas. Ter resultado também é importante. Eu não quero que vocês interpretem aqui que daqui a pouco, não, só se eu for organizado já vai ser o suficiente. Não vai. As parcerias que realmente duram a longo prazo, elas são uma junção das duas coisas. Mas o que eu quero dizer é, uma parceria nem chega no longo prazo ou no médio prazo se não tiver o mínimo de organização. Se a sensação que o teu cliente tiver não é a de paz, de contratei e agora eu tenho espaço mental, eu tenho paz, eu tenho espaço livre na minha agenda para fazer outras coisas, já que o marketing eu já não consigo mais assumir. E sendo bem sincera com vocês, as coisas começaram a virar aqui na Dom. A gente não gosta muito do termo virada de chave, mas acho que cabe bem aqui nesse contexto. As chaves foram virando na nossa operação quando a gente entendeu qual era a dor do cliente, que era, como eu comentei com vocês, contratar agências que são muito bagunçadas, que não sabem organizar a sua operação. E a gente começou a fazer dessa dor, dessa problemática, o nosso maior diferencial. E isso nos alavancou como negócio, isso fez com que hoje a gente tivesse uma retenção média de 22 meses com todos os nossos clientes, o que faz com que a gente continue crescendo, com que a gente continue pegando novos contratos sem perder os contratos atuais, porque a gente criou um método que faz com que a gente seja muito mais organizado e que isso seja, como eu comentei, o nosso grande diferencial. Então é óbvio que a gente está buscando aumentar o resultado do cliente, seja qual for o objetivo dele, que a gente se preocupa em fazer o melhor conteúdo, em ter a melhor estética, em ter o melhor audiovisual, mas tudo isso vem acompanhado também e principalmente de uma operação organizada. E se tu ainda não tá convencido, eu quero te trazer alguns pontos do porquê que a organização melhora a confiança e que naturalmente faz com que esses contratos durem por mais tempo. Primeiro ponto, eu já trouxe para vocês o dado de que as marcas procuram por isso. As marcas contratam agências porque elas querem terceirizar esse trabalho, ou seja, elas não querem mais ter que se envolver. Toda vez que alguém terceiriza um trabalho é porque a pessoa não quer ter envolvimento. É que nem aqui na Dom, a gente terceiriza a parte da limpeza. Ao invés de contratar alguém contratado da agência para fazer a limpeza do ambiente, eu terceirizo essa função, porque todas as responsabilidades, os encargos, o treinamento, qualquer coisa relacionada a essa função de limpeza está com a empresa terceirizada. Então eu não preciso me envolver e é um estresse a menos na minha agenda. Se agora eu precisar passar um cronograma de limpeza, se eu precisar ficar avaliando se tem que fazer compras de limpeza para o escritório, se eu precisar ficar monitorando a qualidade da limpeza, isso me mostra que não está valendo a pena fazer essa terceirização, correto? Porque eu terceirizo porque eu não quero ter este tipo de envolvimento. Com a agência é a mesma coisa. Se o cliente contrata uma agência, é porque ele quer se livrar, entre aspas, dessa responsabilidade, de ter mais essa coisa na sua lista de tarefas. A maioria dos clientes contrata agências ou porque não sabe fazer marketing, ou porque não tem mais tempo para fazer isso, ou porque gosta de se envolver, mas não quer internalizar esses processos. Primeiro, porque é mais caro, e segundo, porque dá muito mais trabalho. Quando os funcionários são internos teus, tu precisa treinar, tu precisa acompanhar, tu precisa liderar, e quando tu terceiriza, tu não passa por isso. Então, quando tu terceiriza com um parceiro que vai ter uma gestão organizada, processos organizados, isso vai criando uma relação de confiança com esse parceiro e faz com que esse relacionamento seja construído com uma base sólida. Segundo ponto, quando a gente tem uma operação organizada e a gente realmente leva isso a sério, todos os pontos de contato do cliente com a gente passam por isso. E isso faz com que a percepção desde o primeiro contato do cliente seja de profissionalismo. E isso naturalmente vai preparando o terreno, preparando o cliente para entender que se ele quiser contratar a tua agência, ele vai estar falando com uma agência realmente profissional e que provavelmente cobra muito bem por isso. E terceiro ponto, puxando a brasa bem para o nosso assado como agência, quando a gente tem uma operação organizada, faz com que a gente consiga trabalhar melhor e não necessariamente trabalhar
mais, mas sim ter mais eficiência naquilo que a gente faz todos os dias. Então, a regra é clara. Quando tu tem uma operação realmente organizada, que funciona, que tem um fluxo de entregas, que tem previsibilidade, como por exemplo, aqui na Dom a gente tem uma regra, uma grande meta que é todos os meses a gente vai entregar todos os planejamentos de conteúdo para todos os nossos clientes 100% prontos. Então, o planejamento feito, as fotos editadas, os vídeos editados, os cards feitos, tudo organizado até o dia 25 do mês. Quando o cliente vem querer nos contratar e conhecer mais o nosso trabalho, já na reunião comercial ele já sabe disso, então ele já tem previsibilidade, mas a gente também tem. Então eu sei que o meu time tem que trabalhar o mês inteiro com esse objetivo, de entregar todos os planejamentos até o dia 25. E aí isso traz a previsibilidade para o cliente, aumentando a confiança, construindo uma relação de longo prazo, que foram as coisas que a gente já falou até aqui, mas também melhora a eficiência do meu time, também faz com que o meu time tenha previsibilidade, com que eles saibam o que eles têm que fazer em cada dia do mês. Enfim, eu tenho uma operação toda muito bem organizada, que ela é mais saudável para quem contrata a Dom, mas também é mais saudável para quem a gente contrata, para quem a gente escolhe para trabalhar aqui dentro. Porque essas pessoas sabem como elas vão fazer, o que elas têm que fazer e como elas vão fazer para chegar no dia 25 com tudo isso entregue. E isso é o tipo de sensação que só uma operação realmente organizada vai conseguir passar, seja para o cliente ou para os colaboradores. Ou seja, uma agência organizada, ela tem muito menos ruído, muito mais fluidez, muito mais eficiência operacional, que consequentemente faz com que a gente acerte mais o timing de novas contratações, consiga contratar com tempo, sem a urgência, acabar contratando alguém de forma equivocada e por aí vai. São muitos benefícios e, na minha opinião, nenhum malefício em relação a ter uma operação mais organizada. Mas sendo sincera, se eu pudesse escolher uma coisa para ficar aqui, uma pulguinha atrás da tua orelha, depois de assistir esse vídeo, é que tu entenda que o teu cliente, ele te contrata para ter menos trabalho. Ele te contrata assim como eu contratei uma empresa terceirizando a limpeza do escritório, porque eu não quero me estressar, eu não quero pensar no assunto, eu não quero ter que me envolver, eu não quero ter que liderar, eu não quero ter que supervisionar. A mesma coisa o cliente. Então, como agência, o teu principal papel, e inclusive em primeiro lugar, antes de dar resultado para ele, é liberar espaço mental na cabeça do cliente. É fazer com que ele consiga descansar sabendo que aquilo que foi alinhado, a estratégia que foi definida, ela vai ser cumprida porque ele contratou uma agência séria que cumpre prazos e que faz aquilo que disse que ia fazer. E isso só é construído com base na confiança, e a confiança só é construída com o quê? Com uma operação organizada, com prazos sendo cumpridos. E para começar a colocar isso em prática, a minha sugestão é que tu comece organizando uma pauta do mês, definindo o que cada pessoa do teu time vai estar fazendo, porque assim tu vai tendo um pouquinho mais de previsibilidade. Daqui a pouco, ao invés de implementar de uma vez a pauta do mês inteiro, começa fazendo semana por semana, assim tu vai organizando aos poucos as tarefas diárias de cada um dos teus colaboradores e começa a entender quais são os padrões, quais são, daqui a pouco, tarefas que acontecem todos os meses, que são recorrentes e que podem entrar nesse fluxo de organização para fazer com que a tua agência seja mais organizada. E também fica meu convite para vocês conhecerem os nossos treinamentos, que são voltados para gestão e processos de agências de conteúdo. Eu deixei os links todos aqui embaixo no box de descrição. E para finalizar, lembra que o cliente pode até esquecer o conteúdo que tu fez ou aquela pisadinha na bola que a tua operação acabou tendo com ele, mas ele nunca vai esquecer a forma como ele foi atendido e a forma como ele se sentiu ao delegar o marketing da empresa dele nas tuas mãos. E se tu quer ter uma agência que os clientes respeitam e indicam, começa pela organização.